Uh, Hoje, aqui no Brasil, são 60 milhões de hectares com culturas e 170 milhões de hectares com pastagens, é correto? Aproximadamente, né? Isso corresponde a uns 30% da área do país como um todo. Nós temos mais área a ser utilizada para agricultura, para pecuária. Nós temos como aproveitar melhor essa área, talvez seja a grande pergunta que eu estava comentando. Quais que seriam os principais ferramentas que poderíamos hoje, de forma geral, trabalhar nisso? Vou usar como exemplo a pecuária. Veja aí, tu mesmo colocas aí que é mais ou menos assim, a gente poderia dizer que para cada 1 hectare que nós utilizamos hoje com culturas, basicamente grãos, né, mas também entra aí cana-de-açúcar. Vamos pegar grãos aí, basicamente a gente pegar só soja e milho, isso aí representa quase 90% da produção total de grãos aí, né? Soja e milho, 2 culturas aí. Coloca arroz, ali um pouquinho feijão, né? Se faz até 3 safras, enfim. Vamos arredondar que seja 60 milhões e que a pastagem seja 180, né? Você falou 170, né? Então, para cada 3 hectares de pastagem, eu tenho um da agricultura, que nós chamamos grosseiramente de agricultura. Na verdade, a agricultura é a ciência e a arte de usar campos, por exemplo, né? Ou seja, áreas físicas aí, né? E inclui a pecuária, mas nós separamos, né? A agricultura parece só grãos, né? E pecuária é a produção animal. Vamos pegar assim, ó. A produtividade da pecuária de corte brasileira é muito baixa, né? Então, você tipo dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul, a média de produção de carne por hectare, né? Pegando a pecuária extensiva, tradicional, é 70 kg por hectare. E nós podemos, mediante aí processos de melhoria dessa condição produtiva, que passa por, às vezes, só conhecimento, ajuste de carga animal ao longo do ano, dali um pouquinho a gente agrega, né, como foi feito aqui a Operação Tatu, curação dos solos, melhoria de fertilidade, nós podemos multiplicar já por 3, por 4 vezes, só com conhecimento num primeiro momento, depois com algum insumo de baixo custo, como é o caso do calcário, né? E se a gente ainda cultivar a espécie de inverno, é possível nós chegar a 1.000 kg de ganho de peso vivo por hectare. Ou seja, a situação atual é 70 e nós temos conhecimento para fazer 1.000 kg por hectare. Não dá para dizer que em todas as áreas, né? Mas isso é multiplicar por 15 o potencial de produção animal. No Brasil, pecuária extensiva, baseado principalmente em braquiária, em pânicos, uma boa parte da área brasileira de pecuária está aquém do potencial, ou seja, tem algum grau de degradação, ou seja, eu diria assim, uma pecuária de baixo rendimento, que embora seja 2, 3 vezes melhor do que a pecuária do Rio Grande do Sul, baseada em campo nativo, eu posso fazer, por exemplo, de 20 a 30 arrobas, só para situar uma arroba grosseiramente, assim, quando se trata de pecuária é 30 quilos, né? Nós abatemos um animal, aproveitamos mais ou menos 50%, assim, em termos de carcaça, né? Quando eu falo 20 arrobas, 30 arrobas, é de 600 a 900 quilos. E nós estamos fazendo menos de 200. Então, veja, eu estou multiplicando por 3, por 4 vezes, né? Então, a gente poderia atender essa demanda da FAO, essa projeção da FAO, só melhorando o desempenho da pecuária e liberando áreas, né? E aí, geralmente, as melhores áreas para a produção de grãos. Que grão aí que alimenta o mundo. Nós temos 3 grãos aí que alimentam basicamente a humanidade. Quais sejam? Milho, trigo e arroz. E nessa ordem, em termos de produção, né? Por exemplo, o milho nós já estamos produzindo mais de 1 bilhão de toneladas. Tá certo? Então já saiu da escala do milhão, né? Pega trigo, lá é mais de 800 milhões de toneladas. O Brasil produz 5 milhões de toneladas de trigo, né? Em média, assim. Nós precisamos de 12. Então nós somos tradicionais importadores de trigo, nós, Brasil, mas também Egito, outros países, né? Uhum. Bom, nesse sentido, essa questão do aproveitamento de área, a integração lavoura-pecuária-floresta, no caso o termo ILPF, que é o assunto principal que é tratado nesse último artigo, é talvez o futuro, na verdade, de muitas áreas agrícolas aí a nível mundial, não só Brasil, considerando essa questão que o professor falou, do aumento de produção de alimentos por unidade de área e da questão da renda ao longo do ano na mesma unidade de área.